Olá, muito boa noite, Franciele aqui do Diário de Notícias Minas. Gente, eu tô aqui porque tem umas pessoas que estão fazendo uns certos comentários aí no Face e eu vim aqui para poder dar um esclarecimento para elas. Teve uma pessoa aí que eu não vou nem xingar, não, eu só bani da página, bani. Porque tem certas coisas que a gente aceita de crítica numa boa. Agora, ofensa. Eu não tô aqui ganhando nada de ninguém pra vir aguentar desaforo, não. E quem me conhece sabe que eu não sou mulher de levar desaforo pra casa. Eu não vou levar desaforo aqui no nosso jornal, né? A respeito da moça que cometeu autoextermínio agora à tarde. Nossa, mas jornalista que se preze não faz esse tipo de matéria. Nossa, porque esse tipo de matéria não pode, porque senão vai incentivar outras pessoas a fazer isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto esse assunto, depressão, infelizmente, né, autoextermínio for um tabu na sociedade, nós vamos ver casos assim. Nós vamos ver casos assim. Hoje em dia, foi o que eu falei na live. Depressão é a doença do século XXI. Eu já passei por ela. Eu já pensei em besteira, pensei em tirar minha vida, entendeu? Boa noite, Eliane, tudo bem? Pensei em tirar minha vida e não foi só uma vez, não, foi várias. Principalmente no término do meu casamento, né, na situação que terminou, né, o casamento que eu lutei tanto para manter e simplesmente, o que eu ganhei com isso? Um par de chifre, um pé na bunda, né? Então, para uma pessoa, para uma mulher, isso é terrível, terrível. E outros problemas, outros parâmetros, eu passei por isso. Boa noite, Lucas. Então, eu sei o que é a força de um amigo, a força de amigos que oram pela gente, aquela força da pessoa falar assim: Franciele, eu tô aqui para te ajudar. Gilmar, tudo bem? Boa tarde. Aliás, boa tarde não, já é boa noite, né? Então, Gilmar, quem tiver com depressão, é isso que a gente tem que fazer. Procura ajuda. Procura pessoas que estão abertas a querer ajudar, a querer conversar. Não vamos deixar isso acontecer, não. Se você tiver aí com um projeto, olha pra você ver, o Gilmar tá com um projeto bacana. Se você tiver com aquele desespero, sabe, aquela gana, procura. Se quiser me procurar aqui no jornal também para conversar, eu tenho meu WhatsApp aí, que é o 988956815. A gente tá aqui para tentar se ajudar, porque uma força amiga, uma ajuda salva vidas. Salvou a minha, pessoas boas. Oi, Rodolfo, pessoas boas que Deus coloca no nosso caminho pode salvar nossas vidas. Então, gente, quando vocês ficarem sabendo que fulano, Bertrano, Circlano tá triste, tá com depressão, não joga pedra, não. Não fala, é frescura, isso aí é frescura. A gente não tem vontade de escovar os dentes, a gente não tem vontade de tomar banho, a gente não tem vontade de pentear o cabelo, a gente não tem vontade de sair de casa, a gente não tem vontade nem de levantar da cama. Isso tem que acabar, Jaqueline, com esse tabu. Igual vi gente me chamar de aproveitadora. Gente, eu passei por isso. Eu passei por isso e nós precisamos quebrar esse tabu. Isso, o Gilmar tem aí um projeto bacana, porque o Gilmar também foi um que passou por depressão também. E sabe, então nós que já passamos por esse tipo de situação, só nós sabemos o que é isso. Só nós que passamos por uma depressão, por uma besteira que passa na nossa cabeça, que podemos falar o que é isso.
Acorda, gente, acorda. Nós podemos salvar vidas. Você aí de casa pode salvar vidas. Vamos quebrar esse tabu. Vamos quebrar isso de ficar olhando para a pessoa no quarto, sabe? E falar que ela tá passando por besteira, que é bobagem, logo passa. Às vezes o logo passa não passa. Às vezes a dor é tão grande que a gente pensa nisso. Eu vou acabar com a minha vida para acabar essa dor. Não acaba. A gente só começa um problema maior ainda. Porque quem nos deu a vida, quem nos deu o sopro do Espírito Santo foi Deus. Foi Deus. Então, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, né, da sua ideologia política, sabe, da sua opção sexual, nós estamos aqui para ajudar, para agarrar. E só quem passou por isso sabe, porque quem tá com isso, quem tá com depressão, se sente abandonado, acuado, jogado às traças. Então, gente, falar sobre autoextermínio não tem que ser tabu. Nós temos que falar a verdade. E aqui eu, do Diário de Notícias Minas, né, que tô aqui como âncora, eu não tô aqui só para botar florzinha em jardim que não existe, não. Eu não tô aqui só para falar de política, para falar o que o prefeito fez, o vereador fez ou deixou de fazer. Nós estamos aqui para viver em comunidade, em irmandade. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando você vê uma pessoa que tá com depressão, vamos estender a mão, gente. Vamos colaborar, vamos ajudar. Chega, se você não tá vendo que a pessoa tá se abrindo, chega, conversa. Ô fulano, você precisa de ajuda? Porque às vezes a ajuda que a pessoa precisa é um abraço. Às vezes quando eu tô aflita, que eu tô, sabe, porque é tanta coisa que chega na gente, que a gente tem aquela gana de querer ajudar e não consegue, que eu saio às vezes assim pela rua andando a pé e a gente fala assim, gente, a única coisa que eu queria agora era um abraço. E a melhor coisa que tem no mundo é a gente ter alguém do lado da gente, sabe? Um filho, uma filha, um marido, que graças a Deus a minha família tá do meu lado, a minha mãe sempre teve do meu lado, sabe? A minha mãe me estendeu a mão no momento em que eu mais precisei na minha vida, que foi quando eu tive as minhas filhas. A minha mãe teve do meu lado, entendeu? Então é disso que essas pessoas precisam. Não precisam ser julgadas. Nós não precisamos ser julgados. Nós precisamos de acolhimento, de abraço. Porque o mundo tá cheio de gente que já tá com pedra na mão. Com pedra na mão. Então a gente não precisa de pedras. A gente não precisa de julgamento. A gente precisa de amor, de carinho. Isso que o mundo precisa. O mundo precisa de respeito, de empatia. De respeito, de empatia. Igual a esposa ou ex-esposa no seu caramba dela foi escrever no grupo dela, fominha da Franciele, já correu lá para fazer live. Não, eu tava perto. E quando eu cheguei lá, eu não cheguei nem perto da onde a moça tava. Porque todo momento eu falei na live que isso me deixa mal. Esse tipo de matéria não é para expor, mas é para mostrar que pessoas como essa moça que cometeu esse ato de loucura, esse ato de desespero, o que ela às vezes precisava era só de um apoio, de um carinho, de um abraço. De um abraço. Então, gente, começa a abraçar mais os seus filhos, os seus irmãos. Entendeu? Abracem, dê carinho, dê amor. Não espera na hora que estiver lá no velório, o último adeus, na hora que chegar para tampar
tampa do caixão para falar que eu te amo. Eu te amo. Vamos falar para os nossos filhos. Eu mesma sou uma pessoa muito dura, sabe? Às vezes até muito fria. Eu ainda tenho que aprender a mexer, porque eu sofri muito na minha vida. Quem conhece a minha situação, quem conhece a minha vida passada, pregressa, sabe? Entendeu? Então é muito ruim a gente ser julgado. Entendeu? Oi, Claudinho, tudo bem? Oi, Sandra. Então, quem já teve nesse tipo de situação, igual eu já tive, e que graças a Deus, em nome de Racém, em nome de Jesus, eu fui salva, sabe, através dos meus amigos que tiveram perto de mim. Até eu vou aproveitar o espaço aqui, porque foram 2 pessoas que me ajudou a sair do poço, que foi a Karina, né? A Karina Oliveira, que foi minha manicure, foi minha cabeleireira durante muitos anos. Ela e a sogra dela, a Fatinha. Um dia a Fatinha, eu fazendo unha, a Fatinha virou pra mim e falou: Fran, o que tá acontecendo com você? Gente, era uma mulher tão bonita, andava sempre muito bem arrumada, muito penteada. Às vezes você passava de carro assim, que eu tinha um Civic branco, né? Passava, falava assim: nossa, aquela mulher. Hoje em dia, você não só anda de pijama e pantufa. E era o que eu sentia, gente. Era o que eu sentia. Eu não tinha vontade de me arrumar. Eu não tinha aquela vontade. Eu ia, às vezes, fazer unha, porque como eu tive ansiedade, eu roía a unha de sangrar. Hoje em dia as minhas unhas são grandes, porque eu gosto de deixar minhas unhas sempre feitas, mesmo às vezes que eu não tenha dinheiro para ir no salão, mas eu faço em casa. Dou uma lixadinha para ficar sempre bonitinho, para eu não roer. Então, gente, depressão não é frescura. É uma coisa muito séria. Não vamos deixar que casos iguais esses aconteçam, não. Então, mais uma vez, eu vou deixar frisado aqui para vocês. Depressão não é frescura, é uma doença, e um abraço pode ser o remédio. Uma palavra amiga, uma palavra de conforto, sabe? Às vezes a pessoa só quer desabafar, então a pessoa não quer palavras de julgamento, porque o mundo tá cheio de juízes. Só escuta, ouve a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa, sabe, botar pra fora o que ela tá sentindo. Vamos começar a fazer isso. Vamos fazer essa corrente de amor pela vida. Pela vida. Entendeu? Porque muitas das pessoas aí acabam correndo pro mundo das drogas. Acabam se afundando. Aí a pessoa vira, é nóia, isso, aquilo outro. Não, gente, às vezes é uma depressão que não curou. E aonde a pessoa corre é para as drogas, porque não tem o acolhimento da família. Então vamos ser mais humanos e menos juízes. Tá bom? Eu não precisava ter vindo aqui, ter feito essa exposição, sabe? Que é muito ruim. A gente tem que botar para fora, às vezes, o que sente, porque a gente lê certos comentários, certos haters, porque graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu já fui muito julgada sem as pessoas saberem da verdade, sem saberem do que estava acontecendo comigo, entendeu? É muito fácil julgar, mas é muito difícil acolher. A nossa sociedade precisa disso. É verdade. Então, se tiver com depressão, vamos correr atrás. Tem aí o CRAS, né, que pode estar acolhendo. Gilmar tá aí com um projeto bonito de amor ao próximo, que é até o nome do projeto, né? Tem a Unifenas, que tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Então vamos deixar, independentemente da idade, independentemente da cor, pode ser preto, branco, amarelo, vermelho, entendeu? Pode ser quem for, vamos abraçar, tá joia? Chega de jogar pedras,
Chega de julgar sem saber o que aconteceu. Igual essa pessoa aí, não vou nem falar, sabe? Porque eu prometi pro meu marido que eu não ia nem bater boca com ela, sabe? Não vou, porque eu não vou nem perder tempo. Porque a própria sociedade já viu o que o marido dela fez com ela na frente de todo mundo, né? E ela ainda tá correndo atrás das coisas dele. Então, quem precisa de ajuda é ela, não sou eu. Graças a Deus, eu tô aqui com a minha família e eu não preciso de migalhas de ninguém. Nem financeiramente, nem emocionalmente, porque eu já fui uma doente desse jeito, né? Que dependia, achava que dependia de um casamento frustrado, sabe? De uma coisa terrível. Então nós precisamos uma dar a mão para outra, porque nós somos mulheres. Ninguém sabe o que passa dentro da casa de uma mulher entre quatro paredes. Ninguém sabe o que passa no coração de uma mulher que é mais fundo do que um oceano, né? Então, vamos lá. Mais empatia e menos julgamento, certinho? E não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem vai através dele não morre, tem a vida eterna.